Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Tava esperando acabar a rodada, né, do Brasileirão, assistindo os jogos, vendo a loucura que foi a luta contra o rebaixamento, né? E é engraçado ver quando o seu time não tá envolvido, né? Agora quando tá lá, meu Deus. Mas enfim, até o Atlético Paranaense foi o último rebaixado, né? Todo mundo, claro, vai pegar a fala do Petraglia, né? Já estão pegando, né? No Twitter, por exemplo, nos Instagrams aí da vida. Bem feito, né? Falou demais, caiu. Caiu com o péssimo Paulo Autuori também lá, né? Vale lembrar, dirigente que fala muito e faz pouco. Quando passou pelo Santos também foi uma lástima. O Autuori como técnico tem uma grande carreira, uma grande história, mas como dirigente, meu Deus do céu. E também assim, não sabe o que quer, né? Vira técnico, vira dirigente. Enfim, não estamos aqui para falar isso. Foi só uma pequena introdução rápida dessas situações. Hoje tivemos duas informações, né, de negociação e até uma delas já era meio que sabido, né, mas a gente vai falar rapidinho, porque teve uma atualização em cima no final da tarde. E uma outra que também já tinha até visto o burburinho, mas oficialmente, né, a gente viu agora que tem aí a proposta na mesa, né. E aí vamos falar sobre isso. A primeira é o Paulo Henrique Ganso, né? Primeiro, a gente já sabe, né? Já sabia que o Santos quer, o Santos tentou já no meio do ano, mas o Fluminense queria dinheiro pela liberação, porque o Ganso tem contrato com o Flu até dezembro de 2025, ou seja, final do ano que vem, né? E, bom, queriam uma liberação, queriam dinheiro para liberar, né? E até hoje falou-se muito que se o Fluminense caísse, o Fluminense foi lá, bateu o Palmeiras, né? Escapou do rebaixamento. Se o Fluminense caísse, ele poderia sair, né? Seria mais fácil de sair, enfim. Mas acabou não caindo e o De Olho no Peixe, contextualizando primeiro, noticiou isso hoje cedo, né? Na edição deles das 11 horas da manhã, se não me engano, que o Santos chegou a conversar, buscou o atleta e tudo mais. E a atualização que eu falei foi agora à tarde. O Fabiano Fará postou no Twitter dele às 6h30 que ele falou com o Ganso lá no Allianz, né? Ele está lá no Allianz cobrindo o jogo, entre Palmeiras e Fluminense, claro. E ele falou, o tweet dele diz exatamente assim: acabei de falar com o Paulo Henrique Ganso aqui no Allianz. Dificilmente ele volta para o Santos antes do Super Mundial, que acontece no meio do ano que vem, e o Fluminense está classificado por ser campeão da Libertadores do ano passado. Janela de meio de ano promete. Se mexe, Peixe, ainda fala isso, né? Eu também acho difícil, pelo menos, o Fluminense liberar de graça, né? Porque justamente tem essa competição, né? E o Ganso foi um cara importante esse ano, né? Talvez com o Mano um pouquinho menos do que era com o Diniz, mas mesmo assim ele atuou 52 vezes, contando já a partida de hoje. Com o Diniz, por exemplo, ano passado ele jogou 56, então não está muito longe, né, no quesito de importância ali, em quantidade de atuação, claro. Contando com o de hoje, não, tá, porque hoje ele não entrou, desculpa, falei agora que eu me toquei nisso, ele não entrou hoje, ficou no banco. Mas, enfim, atuou em 51 partidas no ano, com 4 gols e 10 assistências, participações ali ok, né, o Ganso a gente sabe tem uma, como é que eu posso dizer, às vezes ele não é tão ativo participando do jogo, né? Enfim. Mas só quis trazer isso porque, como eu falei, a gente já até sabia, né? Mais ou menos. Mas eu acho interessante a gente debater aqui. Principalmente perguntando para vocês se vocês gostam ou não, porque eu percebo que muita gente quer o Ganso de volta muito pela memória, né, afetiva, não sei. O Ganso teve um ano muito bom ano passado, mas numericamente foi igual esse ano, exatamente igual, 4 gols e 10 assistências. Com o Diniz, ele se reinventou um pouquinho, né, talvez, porque, até vou falar um passo a passo, né, o Ganso ele chega no Fluminense em 2019, que era com o Odair Hellmann, né, isso quando ele volta lá da Europa, tinha passagens pelo Sevilha, não jogou tanto, depois no Amiens lá um tempinho, enfim, e volta pra cá, né. E ele joga bastante com o Odair. Só que nos anos seguintes, 20 e 21, além de ter pequenas lesões ali, né? Ele não joga tanto com o primeiro Roger, depois o Marcão, mas depois o próprio Marcão até utiliza mais ele. E aí, quando o Diniz chega em 2022, ele já estava meio embaixo, né? O Ganso tinha jogado, por exemplo, olha só, em 2019, que ele joga bastante com o Odair, ele jogou 47 partidas. 2020, ele jogou só 32. Em 2021, 23. Participou pouco, né? E aí depois com o Fernando Diniz,
já em 2022. Ele atua bastante, 57 vezes, e até meio que uma surpresa, né? Muita gente dava ele como, não acabado, né? Mas tipo, um cara já tá muito na descendente da carreira e tal. Hoje ele já tem 35 anos, vale lembrar também, então já tinha uma certa idade, né? 33, 32, enfim. E aí em 2022 ele atua bastante, 57 vezes, inclusive dando 9 assistências e marcando 9 gols, 18 participações, número maior até do que esse ano e ano passado. Mas ele se reinventa, joga de uma outra forma, né? Às vezes, como um camisa 8, entre aspas, ele foi muitas vezes, foi meio armador também. Enfim, esse ano não vi tanto, porque eu não assisti tanto a Série A, mas não vi tanto com o Mano Menezes como ele atuou, né? Mas enfim, é o Ganso que teve números bastante aí participativos nas últimas temporadas, né? Jogou bastante. Apesar de ter aquelas lesões, como eu falei, né? Foram lesões menores recentemente, não foram aquelas graves, por exemplo, que ele teve no joelho lá atrás, aqui no Santos, enfim. Agora sim, eu nunca fui tão... Como é que eu posso dizer? Não é tão entusiasta, pronto. Eu nunca achei tanto, nossa, o Ganso precisa voltar e tal. Não tenho tanto essa pira, não. Mas assim, acho ok se ele voltasse. Acho que seria interessante, um investimento interessante. Acho que, claro, a gente tem que entender o contexto do que o Paulo Henrique Ganso pode entregar. Não é um jogador que vai ficar correndo o campo inteiro, nunca foi, e não vai ser agora com 35 anos que vai ser. É um jogador que tem características muito específicas que precisa de um técnico que saiba aproveitá-las. Inclusive, eu estava vendo o Sport Center ali da ESPN, né, pós o final do campeonato, e passou um pouco da entrevista do Mano Menezes, né? E ele preferiu hoje jogar com o Nonato. Lembra dele? Ele deu assistência, inclusive, hoje, né, pro Kevin Serna, lá que fez o gol do Fluminense. E ele fala, o Nonato entrega algumas coisas, o Paulo Henrique entrega outras geniais, mais pontuais, algo do tipo. Então, é verdade, ele não é um cara que vai participar ativamente o jogo inteiro. Então, enfim... mas eu acho que seria um movimento interessante, sim. Claro, dependendo do custo. Se, por exemplo, você fala que, como o Fabiano Fará noticiou, né? O Fluminense não vai querer liberar antes do Super Mundial. Aí se você fala, o Fluminense vai pedir, sei lá, 5 milhões, né? Nem é tanto dinheiro, mas aí eu já acho que não sei se vale tanto a pena, porque o cara já é de 35 anos, você vai ter que desembolsar uma grana, não. Se chegasse livre, só, entre aspas, pagando salários e luvas, aquelas coisas que a gente sabe, acho que valeria sim, acho que seria interessante. Eu só não sou tão entusiasta assim dessa contratação, igual muita gente tem, né? Como eu falei, tem muita memória afetiva, inclusive, né? Enfim. E a outra que surgiu hoje é o Dudu, né? Dudu do Palmeiras. Fábio Sormani foi o primeiro, né, noticiar. Depois, até o GE soltou, eu tô com a matéria aberta do GE aqui. O Sormani acho que soltou em vídeo, tá? Então por isso que eu não trouxe pra cá. A do GE, Santos faz proposta pro Dudu do Palmeiras. Peixe mantém conversas com o atacante desde junho, olha só, importante pontuar isso, mas o futuro parece mais perto do Cruzeiro. Vai lembrar que no meio do ano ele quase sai, né, pro Cruzeiro, o Matos chega a anunciar, né, e depois deu alguma merda lá que eu não sei porquê, acabou não indo. E ele não atuou tanto, né, essa temporada pelo Palmeiras, saindo do banco muitas vezes, ele voltou da lesão, né, vai lembrar que ano passado ele rompeu o ligamento, né, então ele voltou esse ano dessa lesão, e não foi tão utilizado assim pelo Abel Ferreira lá no Palmeiras, né? Teve problemas ali com os diretores, com a Leila, enfim, daí já é outra questão também, mas é um cara que atuou menos do que costuma atuar, né? Por exemplo, foram 19 jogos essa temporada, só 4 como titular, os 4 na Série A, mas na Copa do Brasil, fez 19 jogos no ano, 1 na Copa do Brasil e 18 na Série A. Então assim, não atuou tanto, né, na temporada aí. Claro, ele se recuperou, ele volta acho que no meio do ano, né, em junho, que ele volta da lesão. Mas enfim, continua aqui lendo, o Santos enviou a proposta para o atacante Dudu do Palmeiras. O documento só chegou às mãos do jogador no último sábado. Ou seja, o Santos estava conversando desde junho, mas oficializou uma proposta, né, o papel aqui, ó, é isso que a gente oferece, sábado passado, ou seja, há uma semana, né. Enfim, aliás, não, perdão, né? O último sábado ontem, desculpa, hoje é domingo, né? Então ontem, então, ficou 6 meses aí de conversas, digamos assim. Enfim, porém, aí embaixo, aos 32 anos, ele é reserva no Alviverde e não deve permanecer no elenco até 2025. Se eu não me engano, ele tem contrato até o final do ano de 2025, é o meio de julho. É que o SofaScore tá falando uma coisa, o Gol tá falando outra, enfim. Mas ele ainda tem contrato com o Palmeiras. O GE apurou, porém, que o jogador manteve conversas também com o Cruzeiro, desde o meio do ano, né?
E neste momento a Raposa está em um estágio mais avançado na negociação. O Santos mantém uma espécie de guerra fria com o Cruzeiro nos bastidores, já que também disputa a contratação de Gabigol, que vocês despedem do Flamengo neste domingo. Gabigol que fez gol, né, no empate Flamengo 2, Vitória 2, e falou, né, pós-entrevista, eu vou manter minha palavra, diferente de algumas pessoas que não estiveram comigo lá, criticando a diretoria do Flamengo, e vai anunciar, não fica no Flamengo, agora para onde ele vai, né? Santos, Cruzeiro, de repente algum outro lugar, enfim. O GE fala, o contrato do Dudu é até dezembro de 25, perdão. Mas o clube, Palmeiras, não deve dificultar uma transferência. O atacante entende que está sendo subutilizado. Aí, beleza, fala aí dos títulos dele, tudo bem. Então, o Sormani citou, né? O GE não fala, mas o Sormani citou que seria uma oferta de 2 milhões de reais no salário e 4 anos de contrato. Essa parte me preocupa bastante, porque 32 anos já, daqui a 4 anos ele vai ter 36, né? Não me parece a melhor das opções, né, de um contrato tão longo. Por outro lado, é claro que você tem a questão de um jogador que tem um nome forte, né, no futebol brasileiro, uma grande história, num time grande, enfim. Então é difícil você convencer também, sendo que hoje o Santos não é o projeto esportivo mais atrativo, né? O Cruzeiro também até acabou ficando fora da Libertadores, mas promete um investimento muito forte no time, né, com o Pedrinho lá, dono dos supermercados. Enfim. E até complementando a informação, o De Olho no Peixe disse que a Viva Sorte ajudaria a pagar o salário do Dudu, tá? Então, assim, é difícil, porque, repito, o contrato tão longo não me agrada. O nome do Dudu em si, sim, eu acho que ele ainda tem bola para jogar, para render. Esse ano não jogou tanto, claro, a lesão preocupa um pouquinho, mas acho que é o tipo de jogador que, se não muda o patamar de um time, pelo menos dá uma outra qualidade, né? E esse ano, principalmente, o Dudu jogou muito já na ponta esquerda, mas também na ponta direita, né? E teve bons anos na ponta direita do Palmeiras. E esse ano, para mim, foi a coisa que a gente mais sofreu, né? Esse ano, La Quintana, Pedrinho e afins, né? Enfim, não precisa lembrar, todo mundo sabe. O último bom, talvez se a gente puder falar bom ano numericamente, falando do Dudu, 2022, ano passado ele joga mais para a esquerda até se machucar, mas 2022 ele termina o ano com 11 gols e 14 assistências jogando pelo lado direito, né, do Palmeiras, em 68 jogos, rapaz, jogo pra caramba. Enfim, eu acho que é um nome que eu gosto, acho que é interessante o Santos tentar ir atrás, mas repito, um contrato muito longo seria. Um salário alto. É que o salário, sendo pago pela Viva Sorte, tipo, que seja igual do Gabigol, seriam 2 milhões da Viva Sorte e 500 mil do Santos. Que fosse, sei lá, 1,5 milhão da Viva Sorte e 500 mil do Santos. Eu acho ok, já que o patrocinador vai ajudar, né? Então não vejo problema. Mas, repito, fico meio com o pé atrás com esse contrato tão longo. Hoje eu acho que o Dudu pode ajudar. Ainda tem bola para jogar, né? Ainda tem lenha para queimar. Mas e ano que vem? Talvez ano que vem ainda sim, mas lá pra frente, né, daqui a 2 anos, já é uma coisa mais perigosa. Não sei. Mas é um nome que já me agrada. Enfim, acho que também não é um super nome, um craque que faria loucuras para ter aqui. Não. Mas diante das circunstâncias, sem você gastar dinheiro, com a patrocinadora te ajudando, sem você gastar dinheiro, eu digo, para pagar, né, uma compra, já que o Palmeiras, em teoria, facilitaria a saída dele, acho interessante e acho que é um jogador que seria muito melhor do que as opções que a gente teve esse ano. E não seria aquela, mas é melhor que o atual, mas ainda assim é ruim. Não, é um jogador que, enfim, tem as suas qualidades. Esse ano, repito, não foi tão bem utilizado, não foi tão bem nas lesões, enfim, por causa da recuperação da lesão, perdão. Enfim, fez 19 partidas, não fez gol ou deu assistências, por exemplo, esse ano. Mas enfim, é isso. São as duas que movimentaram o dia de hoje. Curioso, interessante, curioso. Vamos ver, durante essa semana acho que vai começar a desenrolar mais essas situações. O problema é que é aquilo, a gente acaba ficando um pouquinho para trás, porque não tem como combater os times da Série A em quesito de mais dinheiro, mais projeto. Muitos vão jogar Libertadores, a gente não, enfim, a gente não vai jogar nem Sul-Americana também, né? Porque estamos voltando agora, mas enfim, vamos ver o que a diretoria do Santos vai ter como condições aí de oferecer. E você, o que você acha? Você gostaria da volta de Paulo Henrique Ganso, Dudu? Um contrato longo te agrada ou não? Enfim, comenta aí e amanhã a gente volta. Valeu!